Olá a todos, boa noite. Bom, então, dando continuidade às nossas aulas de materiais elétricos e ciência dos materiais, antes de começar, tinham alguns avisos para passar para vocês. Segundo o que foi informado para nós, as aulas presenciais devem retornar ali pelo dia 5 de abril, se não houver nenhuma mudança em decretos municipais ou estaduais, ok? Então, a princípio, nós temos essa previsão de retorno ali no dia 5 de abril. Com relação ao conteúdo da prova, a aula de hoje marca o final deste conteúdo, certo? Então, até a aula de hoje é o conteúdo que nós vamos abordar na prova. Como é que vai ser a avaliação bimestral de vocês? Ela vai ser composta por uma, digamos assim, prova que vai ser postada no AVA, com alguma resolução de exercícios, como esses que eu já tenho feito nos exemplos, e questionários de múltipla escolha, como vocês têm aí, acho que algumas disciplinas exclusivamente do AVA, certo? A prova vai ter valor de 6 pontos, e os outros 4 pontos vão ser compostos por lista de exercício, e talvez, eu estou verificando essa possibilidade ainda, uma atividade em que eu proponho para vocês um tema e vocês fazem uma pequena pesquisa, um pequeno levantamento de informações. Mas isso eu vou detalhar com o tempo, não é? Porque a nossa semana de provas começa lá no dia 22 de abril e vai até o dia 28, certo? Então, as próximas aulas que vão ser em abril, a gente vai trabalhar com exercícios, né, revisão de exercícios, daqueles que eu já indiquei para vocês, com relação a esses temas, com essas aulas com esses conteúdos, né, que eu já passei para vocês até hoje, ok? Eu não me recordo agora se eu coloquei as respostas das listas de exercício, dos exercícios anteriores indicados. Vou verificar depois da aula de hoje. Se não tiver, eu já posto lá daí as respostas, e aí você já tem as respostas para comparar com a resolução dos exercícios, beleza? Lembrando que todas as aulas gravadas vocês podem ter acesso, ou verificá-las depois, e as dúvidas, no decorrer da aula de hoje, vocês podem estar questionando, ou levantando a mão ali, ou no final da aula, beleza? Bom, então, dando continuidade, hoje vamos trabalhar com os... O título aqui está trocado, que eu não consegui mudar, mas a gente vai falar dos materiais dielétricos e não dos materiais condutores, não é? Os materiais condutores a gente já trabalhou há 2 aulas atrás, se eu não me engano, em que nós vimos a questão da estrutura cristalina dos metais, a questão do compartilhamento de elétrons, a corrente elétrica estabelecida por diferença de potencial e campo elétrico, quando você tem ali um campo elétrico externo aplicado nos materiais metálicos, né? E a movimentação desses elétrons, ok? Então, só relembrando aqui, a estrutura atômica, ela é basicamente composta pelas cargas positivas, que são os elétrons, que ficam na eletrosfera. E a parte positiva fica no núcleo, os prótons, com os nêutrons, ok? E o que a gente considera como carga positiva seria falta de elétrons, não é? Ou ainda os chamados íons. Então, quando um átomo quando está no seu estado natural, no seu estado neutro, ele apresenta a mesma quantidade de cargas positivas no núcleo e cargas negativas na eletrosfera. Quando ele perde ou ganha essas cargas negativas na eletrosfera, né, os elétrons, ele pode passar a ser considerado um átomo carregado. E átomos carregados, eles são chamados de íons. No caso, quando ele tem excesso de cargas positivas, ele é um íon positivo conhecido como cátion. E quando ele tem excesso de cargas negativas, esse íon é conhecido como ânion, certo? E se eles são livres para se movimentar, não é diferente aí em alguns casos, por exemplo, de estruturas sólidas, você tem a questão da difusão que acontece, não é, desses materiais, ok? Bom,
Os sólidos eles são formados por agregados atômicos ou moleculares, não é? Como a gente já viu lá na parte de condutores. E no caso das moléculas, quando você submete um campo elétrico externo, você deforma essa molécula se ela tem um equilíbrio elétrico, ou seja, a parte positiva e negativa, elas estão muito próximas, ou seja, elas coincidem. E no caso, chamando isso de moléculas apolares, sem uma polaridade específica. Mas, quando você aplica um campo elétrico, você induz uma polarização nessas moléculas. E existem as moléculas polar, no caso aqui, representada, em que você tem uma parte dela que tem cargas positivas e, na outra extremidade, as partes negativas. Então, a gente vai detalhar bem essa questão do dipolo, que é digamos assim, um conceito importante quando a gente fala dos materiais dielétricos, ok? Bom, e para que eu tenha a movimentação das cargas elétricas negativas nos meus materiais sólidos, eu preciso o quê? Aplicar um campo elétrico externo. Toda vez que eu aplico um campo elétrico externo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essas cargas sejam submetidas a uma força elétrica devido ao campo. Tanto é que tem aquela expressão que a força elétrica é igual que o produto do campo elétrico externo pelo valor da carga elétrica, não é? Levando em consideração o sinal positivo ou negativo. E aí a orientação desse vetor força elétrica vai depender também do sinal da carga elétrica, certo? Então, se eu pegar nessa situação aqui, uma carga prova nesse ponto vermelho e colocá-la aqui, eu tenho um campo elétrico que é gerado por esse conjunto de duas cargas, positivas e negativas. Então, aqui eu vou ter uma quantidade de cargas elétricas positivas, que pode ser uma falta de elétrons, não é? E aqui um excesso de elétrons. Então, isso gera no espaço entre essas duas cargas o campo elétrico. Se eu colocar uma carga teste aqui, que é zero, que seja negativa, por exemplo, vai aparecer uma força elétrica que vai empurrar essa carga ou puxar essa carga na direção das cargas positivas, na parte positiva do campo. Agora, se esse Q0 for uma carga elétrica negativa, o que acontece? Positiva, ela vai para o sentido oposto, não é? Ela vai ser puxada ou empurrada para a região negativa, ok? Se for isso no meio sólido, o que acontece no caso dos condutores? O campo elétrico vai fazer com que essas cargas livres que estão, assim por dizer, no cristal metálico, elas consigam caminhar facilmente, não é? Devido àquela distribuição de elétrons que os metais sofrem, não é? O que acontece com eles. Já nos materiais que não são metálicos, nos casos materiais poliméricos e iônicos, não é? Ou cerâmicos, os elétrons eles estão fortemente próximos aos átomos, não é? Que formam o material. E aí o que acontece? Eles não vão participar de uma espécie de nuvem eletrônica que permeia todo o material. Então você vai tentar, quando você aplica um campo elétrico externo, a polarizar o material, só que as cargas elétricas estão aprisionadas. E aí você incorre, muitas vezes, em pequenas deformações, tensões mecânicas, que podem até causar uma fratura, uma ruptura mecânica no material, certo? E essa movimentação eletrônica, ela é muito baixa. Então, por isso que a gente diz que a condutividade dos materiais dielétricos, eles são muito baixa comparado com os materiais condutores, certo? Bom, então aqui só para lembrar a estrutura cristalina, não é? Dos materiais cerâmicos, né? Ou com ligação iônica, em que, aqui no caso, o exemplo é o cloreto de sódio. Então, o sódio ele perde um elétron, esse elétron é transferido para o átomo de cloro. Então, isso aqui fica positivamente carregado, isso aqui fica negativamente carregado. Aqui eu tenho um cátion sódio e aqui eu tenho um ânion cloro. Eles se aproximam, não é? Ou seja, você vai ter a formação aqui de uma ligação coulombiana que vai manter esses caras aqui formando esse cristal. Se eu aplicar um campo elétrico externo, os elétrons que estão aqui presentes, eles vão sentir a presença desse campo e vão tentar se locomover na direção dele. O problema é que aqui você tem uma força
elétrica mais intensa que segura os átomos, os elétrons, nesse arranjo, certo? Então, por isso que os materiais cerâmicos, eles podem ser utilizados aí para aqueles isoladores de alta tensão, justamente porque ele aguenta a aplicação de campos elevados, que é o que você tem nas linhas de transmissão, e você não tem a condução elétrica. Tanto é que pequenos defeitos ou falhas no processo de fabricação desses isoladores pode criar pequenas regiões ou micro-regiões no interior dos isoladores que podem conduzir a corrente elétrica. A corrente elétrica pode, com o passar do tempo, causar pequenas fissuras ou produzir pequenas queimas no interior desse material que levam à formação de um pequeno caminho que vai mudando a condutividade, um pequeno circuito, não é, que se forma no interior desses isoladores. Então, é por isso que os isoladores, com o passar do tempo, eles devem ser substituídos, não é? Eles têm uma vida útil que deve ser assim verificada, certo? Na indústria mesmo, máquinas que trabalham aí com altas potências, que trabalham aí com altas tensões, também tem que trabalhar com materiais, com isolamentos, que não tenham esses defeitos internos que possam promover esses processos de fuga de corrente, de tensão, certo? Então, que é só para relembrar essa estrutura, não é? E por que eles são péssimos condutores do ponto de vista elétrico. A formação dessas imperfeições nos materiais cerâmicos, lembram aqui dos intersticiais e das lacunas? Pois bem, se eu aquecer um material cerâmico, eu promovo a formação desses caras aqui, certo? E aí, isso afeta o equilíbrio elétrico que você já tem nessa estrutura. Se você tiver associado ainda um campo elétrico a isso daqui, você pode sim aumentar a questão da condutividade elétrica desses materiais. Então, quando a gente fala lá na frente da parte dos semicondutores, a gente vai ver que o caráter da ligação, se ele é iônico ou covalente, e a questão da temperatura, afetam a questão da mobilidade, da condutividade desses materiais. Por isso que eles são ditos materiais semicondutores, certo? Então, os defeitos estruturais, aqui no caso Frenkel e Schottky, que é o que aparece aqui, né? Eles estão associados àquelas expressões que a gente já viu, que também são similares à questão da difusão dos materiais. Então, aqui é o número de sítios que você tem com defeito de Frenkel, aqui o número de sítios com defeito de Schottky. O N, só relembrando, ele é o número de sítios ocupados, não é, pelas espécies atômicas, aqui no caso os cátions e ânions. Os Qs que aparecem aqui seriam as energias de ativações que eu tenho que dar para tirar, no caso aqui, um ânion ou um cátion, no caso aqui, não é? E 2kT estaria associado à parte de temperatura e a energia termodinâmica do material, certo? No caso de alguns materiais cerâmicos, é mais comum você formar os defeitos de falta de cátions mesmo, não é? Que quando você tem um cátion, porque ele é uma espécie atômica que está com um raio atômico menor, não é? E daí você teria uma, digamos, energia necessária um tanto quanto mais facilitadas, não é? Lembrando que isso aqui tem que estar em temperaturas aí relativamente altas, ok? Então, isso aqui daí para a gente relembrar essa questão da movimentação e da estrutura eletrônica dos materiais cerâmicos. Já dos materiais poliméricos, a gente sabe que os polímeros eles são cadeias, né, poliméricas, que são a cadeia principal, que são átomos de carbonos, aqui representados por esses pequenos círculos, ok? Então, quando um átomo de carbono faz a ligação com o átomo seguinte, essa ligação, espacialmente, ela tem que acontecer num ângulo máximo de 109 graus. E por ser tridimensional, ela pode ter uma possibilidade de formar qualquer, digamos, posição de 109 graus nessa espécie de cone espacial que aparece aqui. E aí o que vai acontecer? Para que essas cadeias, esses agregados carbônicos formem uma cadeia longa, como esse caso aqui, para que ela seja energeticamente viável, esse tipo de conformação tem que acontecer, certo?
E aí, como os elétrons nessas estruturas estão fortemente ligados ao longo da cadeia, quando você aplica um campo elétrico externo, você tem pequenas deformações que vão movimentar essa cadeia, mas são movimentações ínfimas em relação ao tamanho da cadeia, em relação a outras movimentações termodinâmicas, por exemplo. Então é por isso que os materiais poliméricos que são flexíveis, eles podem ser utilizados ali para servir de material isolante, não é? Que leva aí desde da criação daí dos cabos isolantes, né, lá com os materiais à base de acrílicos e outros materiais poliméricos, até a formação de componentes eletrônicos, como os capacitores, por exemplo, sistemas semicondutores, que vamos discutir mais para frente. No caso dos capacitores, a gente fala um pouco mais sobre eles aí no decorrer da nossa aula, ok? Bom, e claro, né, se vocês olharem lá as especificações técnicas dos isolamentos, dos cabos, não é, que você utiliza em instalações elétricas, sempre tem valores ali na faixa lá de 250, 300 volts, não é? E valores de correntes máximos. Então, esses valores estão associados ao quê? A digamos assim, um limite de isolamento que esses materiais podem fornecer. No caso dos materiais poliméricos, se você aplicar tensões superiores, não é, a esses 250 volts ali, por exemplo, você consegue energia suficiente para as cargas elétricas no interior do isolante, do seu condutor, facilitar a sua migração para o meio externo ou para o condutor. Aí você tem um processo que é chamado de fuga de corrente, certo? Então, quando você tem um isolamento, ele tem que ser testado justamente para que ele esteja de acordo com a especificação ou com a funcionalidade que ele vai desempenhar, certo? Então, quem trabalha aí com instalações elétricas de alta tensão, quando usa, por exemplo, fitas isolantes aí de alta tensão, verifica se o isolamento, que é aquele material do qual é feita a fita, está dentro, ou está de acordo com o processo, não é? Ou com a carga, com a tensão que vai ser submetido, que ele vai tentar isolar, ok? Então, lembrando que essas estruturas de cadeia aqui, elas em alguns casos podem facilitar essa fuga de corrente, né? Então, no caso aqui dessas estruturas reticuladas e das redes poliméricas, dependendo do potencial aplicado, você teria uma certa facilidade de escoamento de cargas elétricas, diferentes para essas estruturas ramificadas e lineares. No caso das lineares, se você quiser arrancar os elétrons que estariam ao longo dessa cadeia, eles teriam que pular de uma cadeia para outra. E aí, se você não tiver um certo espaçamento entre elas, você não tem isso tão facilitado, diferente desses caminhos menores que você tem aqui nas estruturas ramificadas, nas estruturas reticuladas e nas redes poliméricas, que são estruturas tridimensionais, mas não são redes cristalinas propriamente ditas, ok? Então, quando você aplica ou está submetido a um campo elétrico externo, e a nossa discussão aqui está se limitando, toda vez que eu estou falando por enquanto de campo elétrico, eu estou falando de campo elétrico estático, é um campo elétrico que não está variando no tempo. Quando eu aplico esse tipo de campo nesses materiais, o que acontece? Eu vou tentar locomover as cargas negativas que estão presentes ali na eletrosfera dos átomos e moléculas. Em alguns casos, eu promovo a polarização, não é? Que é o que acontece, que é o que é representado aqui, né? Eu vou conseguir uma pequena separação entre a parte negativa e a parte positiva, né? Ou vou acumular as cargas negativas em uma região do meu material e outra região vai ficar com falta de cargas negativas. Isso cria, então, essa polarização. Alguns materiais poliméricos, por exemplo, na sua composição, eles levam compostos que justamente tendem a criar digamos assim, um excesso de cargas elétricas para barrar o campo elétrico externo. Então, aqueles pacotes em que você compra peças de computadores ou peças com circuitos integrados, circuitos ou componentes mais sensíveis, são materiais plásticos que são ditos materiais antistáticos, ou seja, você tem na composição ali materiais que, na presença de um campo elétrico externo, vão criar cargas superficiais externas a esse material, justamente para que o campo elétrico fique todo, digamos, barrado ou parado
nessa separação de cargas. E aí o campo elétrico externo não pode agir no componente que está sendo protegido ali no interior desse material, certo? Com relação um pouco mais falando sobre condutividade de materiais poliméricos, mais para frente eu quero trazer para vocês alguns materiais que mostram que hoje nós temos aí alguns dispositivos eletrônicos que funcionam com materiais poliméricos, atuando como se fossem espécies de materiais semicondutores, não é? Mas isso eu vou trazer e vou detalhar para vocês em aulas futuras, ok? Por enquanto a gente só está vendo aqui o comportamento, digamos, mais geral, né, dos dielétricos, que são os materiais poliméricos, e cerâmicos, ok? Bom, então, avançando aqui, a gente resgata aqui essa linha aqui da condutividade dos meus materiais, em que aqueles que têm uma boa condutividade, né, dada lá em 1 metro na menos 1, ou Siemens por metro, não é, associado aqui ao sigma, aqueles que têm valores elevados, são os metais, e eles são bons condutores de eletricidade. Os materiais isolantes e semicondutores que aparecem aqui divididos, eles podem ser classificados, dado aí, no caso aqui de alguns semicondutores, como materiais dielétricos. E aí, no caso desses dielétricos, a sua condutividade vai ter valores, assim, pequenos, não é? Comparados aos materiais condutores. Então, toda vez que você comparar um material dielétrico, é sempre bom já trazer junto essa ideia de comparação, não é? Em questão de valores, no caso aqui, da condutividade, certo? Então, no caso, olha só, se a gente pegar aqui o óxido de silício, não é, que ele é obtido aí em alguns processos químicos para obtenção lá dos semicondutores, não é? Ele tem aqueles semicondutores ou aqueles circuitos lá em micro e nanoescala que você produz, você cria regiões no material que vão ser condutoras e também regiões que vão ser ou semicondutoras ou isolantes, que cairiam nessa classificação de materiais dielétricos, ok? Então, por exemplo, se eu pegar um circuito eletrônico aí numa escala maior, seja ele composto ali por capacitores, resistores e outros conectores metálicos, eu tenho aí essa combinação de condutores e de elétricos, ok? Já foi mencionado lá atrás também que os materiais condutores têm uma condutividade elevada ou tendendo ao infinito, e os materiais dielétricos têm uma condutividade, no caso dos ideais, uma condutividade elétrica nula, ou tendendo a valores muito, muito pequenos, que é o caso que eu tenho aqui, certo? Então, isso aqui justamente para a gente comparar os materiais. Bom, essa questão aqui da estrutura de bandas, a gente viu isso daqui lá na parte de estrutura atômica, não é? E também na parte ali dos materiais condutores. Então eu sei que se eu tiver ali, no caso, 10 na 23 átomos de materiais agora dielétricos, e esses materiais vão interagir através das suas eletrosferas. E as eletrosferas, elas são organizadas em níveis e subníveis. Então, eu vou ter algo como 10 na 23 interações entre níveis e subníveis, que, do ponto de vista teórico, criam a minha chamada estrutura de bandas. É como se eu tivesse, no caso, pegando aqui 2 átomos de carbono e combinando essas estruturas, eu formaria o quê? 2 estados, para cada estado, multiplicaria por 2 cada estado e cada nível e subnível que eu tenho no material. E à medida que eu vou colocando mais e mais átomos de carbono para formar uma cadeia polimérica, por exemplo, esses níveis vão se combinar e vão deixar de ser níveis para formar as chamadas bandas, não é? Que tem estados que são ocupados, né, são classificados energeticamente como estados ocupados com elétrons, e estados livres, estados que os elétrons podem vir a ocupar se eles ganharem energia e fizerem esta transição. Então, toda vez que eu falo nessa estrutura de banda, eu sempre vou ter aqui os níveis mais altos energeticamente falando, numa escala de energia, né, que vão estar desocupados, e aqui os níveis energéticos
ocupados pelos elétrons, ok? E aí tem aquela classificação lá nos materiais condutores, não é? Quando esses estados ou níveis, eles se superpõem, né? Eles interferem uns dos outros. Os semicondutores que têm esse energia de gap, né? Que é essa pequena separação aqui, e os isolantes que essa separação apresenta um distanciamento do ponto de vista de energia maior, certo? Se vocês viram o vídeo daquela aula que eu tratei dessa parte de materiais condutores, eu fiz um exemplo analógico da seguinte maneira. Considera que esse cara aqui, chamado de banda de valência, a gente está olhando de cima o topo de um prédio. E aqui seria o outro prédio, né, que é a banda de condução. E aqui, entre esses dois prédios, eu tenho a separação, não é, física entre eles. No caso dos materiais dielétricos, essa separação poderia equivaler à separação, por exemplo, para uma rua aqui, com 3 pistas, mais calçada, enfim, uma separação aqui, fisicamente, de uma dezena de metros, por exemplo. E se eu estou no topo desse prédio e quero saltar para o topo deste prédio, o que acontece? Mecanicamente, eu só consigo isso se eu ganhar energia suficiente para desenvolver uma velocidade e um impulso que me coloquem em segurança dessa banda de valência para a banda de condução. Então, quando você aplica um campo elétrico nos materiais dielétricos, você vai tentar fazer com que os elétrons que estão na banda de valência migrem para a banda de condução. E se o campo elétrico externo tiver energia suficiente, não é que seja no mínimo igual a essa separação aqui, eu vou conseguir fazer com que os elétrons fluam da banda de valência para a banda de condução, e aí o meu material dielétrico não tem mais aquele poder isolante que eu tinha anteriormente, certo? Então, só para adiantar um pouco, no caso dos materiais semicondutores, o band gap aqui é da ordem de, se eu não me engano, 1 até 2 elétron volts, não é? Lembrando que o elétron volt é uma unidade de energia associada ao elétron. Então, no caso, qual é a energia que o elétron tem quando você aplica a ele, um elétron, né, um potencial de 1 volt, não é? Então, essa é a chamada escala de energética em elétron volts, ok? Bom, então aqui nós temos outra representação, né, desse diagrama de bandas. Aqui você tem a banda de valência com os níveis energéticos menores que estão ocupados pelos elétrons. E aqui você tem a banda de condução com os níveis vazios, ou seja, você não tem elétrons aqui, mas poderia ter, se você der essa energia de transição aqui. E aí, no caso dos materiais isolantes ou de elétricos, não é? Essa separação energética é grande o suficiente, certo? Claro que, do ponto de vista de estrutura microscópica, quando você quer um material que tenha as características flexíveis, que é o caso dos materiais poliméricos, você vai trabalhar ou vai tentar obter estruturas, não é? Que possam dar essa versatilidade para o material. Ou ainda, se você não precisa dessa questão da versatilidade, da flexibilidade de movimentação do seu condutor, você pode usar um material cerâmico, não é? Ele não vai ser nada flexível, nada maleável, mas o seu poder de isolamento, não é? A sua questão de energia de campo elétrico que ele consegue suportar sem promover ali a libertação ou a movimentação de elétrons, é muito maior do que os materiais poliméricos, certo? Então, por isso que em aplicações aí de alta tensões, os materiais cerâmicos, eles ainda assim têm uma certa dominância, apesar de hoje você conseguir sintetizar materiais poliméricos com um certo grau aí de poder de isolamento, certo? Bom, então aqui esse fluxograma, ele representa justamente essa questão aqui dos materiais dielétricos. Então, os cerâmicos e os poliméricos, eles podem ser considerados como isolantes, que podem estar submetidos a efeitos como polarização e armazenamento de cargas. Então, se vocês já fizeram aquele experimento de atritar qualquer material, por exemplo, uma bexiga, né? Se você atritar uma bexiga no seu cabelo e aproximar de uma parede, dependendo das condições,
você consegue fazer uma chamada cola eletrostática, porque quando você atrita a borracha da bexiga no seu cabelo, você está promovendo um desequilíbrio de cargas que ficam localizadas naquela região que você atritou. E esse acúmulo de cargas ou falta de cargas negativas que você tem na borracha, quando você aproxima da parede, você induz uma separação de cargas na parede, e aí você vai ter cargas de sinais opostos na parede e na bexiga, por isso que ela fica atraída. Ou ainda, pedacinhos de plástico, por exemplo, o de isopor, quando você tem eles em uma caixa de papelão, em um dia seco, se você começar a revirá-los e mexê-los, e você aproximá-los de um material metálico, por exemplo, eles vão ser atraídos para o material metálico, justamente porque você induz uma separação de cargas e cria uma força atrativa entre esses materiais. Ou ainda, quando você tira um agasalho de lã ou tecido sintético, muitas vezes no inverno, você escuta pequenos estalos. Esses estalos, eles são o quê? Pequenas descargas que acontecem devido a essa separação de cargas elétricas nesses materiais sintéticos, nesses tecidos sintéticos. E, dependendo de onde você está utilizando esses tecidos, e essas descargas podem ser perigosas, por exemplo, no ambiente onde você tenha vapores concentrados de materiais combustíveis, como é o caso da gasolina, certo? Então, essa questão da eletricidade estática em ambientes com vapores saturados, que são altamente explosivos, você sempre tem dispositivos que vão tentar escoar essa questão da eletricidade estática. Então, os caminhões tanques que transportam combustível, geralmente eles têm correias metálicas, né, que ligam o caminhão com o solo, porque quando o caminhão se movimenta, devido a você ter uma massa metálica atritando com o ar, você pode carregá-la, não é? E aí, no momento que você vai fazer a transferência de combustível, os vapores podem se incinerar se você tiver uma pequena faísca devido a essa parte estática acumulada, certo? Bom, falando um pouco mais aqui dos cátions e dos ânions, quando você tem eles presentes e migrando no interior dos seus materiais iônicos, por exemplo, eles podem ser associados a uma carga elétrica, né, e como consequência eles podem criar uma corrente elétrica que vai contribuir com a condutividade. Então, em muitos materiais iônicos, a condutividade total é uma composição da condutividade dos elétrons mais a condutividade dos íons. Mas, de modo geral, se você não está em condições extremas, a condutividade eletrônica nos materiais iônicos é pequena e a condutividade iônica também é muito, muito pequena, certo? E essa mobilidade ela pode ser computada através dessa equação aqui embaixo, não é? Onde Ni ele é o número de valência do seu cátion, do seu ânion, que estaria associado a, digamos assim, a quantidade de cargas elétricas associadas ao seu ânion, sejam elas positivas ou negativas, ok? O Di, ele seria o coeficiente de difusividade do íon, não é? Então, lembra lá quando a gente tratou da parte de difusão dos materiais? No caso dos íons, eles também podem difundir no interior dos materiais sólidos, não é? E essa difusividade vai depender o quê? Do tipo de íon que eu tenho, da matriz, não é? E de impurezas, energias associadas. Então, geralmente, essa difusividade dos íons é muito, muito pequena, certo? E Kt está associado à questão da temperatura, não é? O K é a constante de Boltzmann e o T geralmente é a temperatura dada em escala absoluta, né? A escala em Kelvin. Certo? E aí nós temos essa equação que calcula a mobilidade dos íons dos materiais cerâmicos, certo? Como exemplo de aplicação, a gente tem aqui esse exemplo, né? O exemplo número 1. Então, olha só o que acontece aqui. Em temperaturas entre 775 graus Celsius e 1100 graus Celsius,
A energia de ativação e a constante pré-exponencial para o coeficiente de fusão desse íon de ferro, não é, o Fe2+, no óxido de ferro, são de 102.000 joules por mol e 7,3 vezes 10 na menos 8 metro quadrado por segundo, respectivamente. Calcule a mobilidade para o íon de ferro, 2+, a 1000 graus Celsius. Então, o que acontece? Se eu pegar ali o óxido de ferro, esse cara aqui tem um caráter, se eu não me engano, iônico, né? Ele tem um caráter de ligação iônica. Quando eu aqueço esse cara aqui, entre 750 e 1100 graus Celsius, o que eu estou fazendo? Eu estou dando energia térmica, eu estou, além de criando essas lacunas no interior do meu material, eu estou removendo elétrons dos átomos de ferro, e daí eu estou criando íons positivos, os cátions, não é? E esse material, ele pode difundir ali por aquela estrutura, dependendo do campo elétrico externo aplicado, certo? E aí, para eu calcular essa mobilidade, primeiro, eu vou usar essa equação aqui, não é? D igual a D0 exponencial de menos QD sobre RT, em que essa equação é muito parecida com aquela equação do cálculo do coeficiente de difusividade no processo de difusão. Só que esses processos, eles são, do ponto de vista microscópico, muito parecidos. Só que aqui o que está difundindo não é um átomo neutro, mas sim um cátion, não é? Um íon positivamente carregado. Então esse átomo de ferro perdeu 2 elétrons. E ele está difundindo numa matriz que é composta por óxido de ferro, ok? Então, para eu poder calcular a mobilidade, eu preciso do D, que seria esse coeficiente de fusão do cátion Fe2+. Esse coeficiente de fusão, ele vem dessa equação aqui. O D0, que é esse coeficiente pré-exponencial que ele fala aqui no enunciado, é esse cara aqui, certo? O QD é a energia de ativação, é esses 102.000 joules por mol, certo? Se vocês olharem lá nos exemplos anteriores, a gente trabalhou com electron-volts, então essa equação ela pode ser tratada ou trabalhar com joules ou electron-volts, né? Daí isso fica a critério do texto adotado muitas vezes, ok? Bom, então tem essa energia, é o QD. Aqui embaixo vai o RT, em que T é a temperatura dada em Kelvin, né? Eu vou trabalhar ela na escala Kelvin, certo? No caso, eu tenho que passar os 1000 graus Celsius para Kelvin, somando 273, né? Por isso que aparece 1273 aqui. Aqui em cima é o 102 vezes 10 na terceira, né? Que é o 102.000 joules. E aqui embaixo é o 8,31, é o R, né? Que é a constante dos gases ideais. Então, nessa situação, eu posso fazer essa aproximação e chamar isso aqui de R, né? Dos gases ideais. Bom, então esse 7,3 é o D0 que vai aqui na frente. Substituindo esses valores e fazendo este cálculo, eu vou encontrar que o coeficiente de fusão para este íon, nessa temperatura, vai ser de 4,74 vezes 10 na menos 12 metro quadrado por segundo, certo? Ou seja, um valor de difusão relativamente baixo, né? 10 na menos 12, ok? Bom, agora, com o valor do D, eu posso calcular nessa expressão aqui o quê? O valor da mobilidade, certo? Então, a mobilidade vai ser N, I, que é 2. Então, esse N, que é o número de valência, está associado a quantos elétrons o meu íon ganhou ou perdeu. Então, se aqui fosse Fe menos, aqui seria 1. Se fosse Fe 1 mais, também seria 1. Se fosse Fe2 menos, continuaria sendo 2. Como aqui é 2, número de valência, então entrou o 2, certo? Então esse número de valência sempre vai estar associado ao quê? A quantidade de cargas elétricas que o meu íon ganhou ou perdeu, certo? Vezes E, que é o valor da carga elétrica, né? Nesse caso aqui, como é um íon positivo, eu vou considerar 1,6 vezes 10 na menos 19,
não é? Que é o valor da carga do elétron, vezes o valor de D, que é o que eu tenho aqui. Aqui embaixo entrou o 1,38, né, vezes 10 a menos 3, que é o valor do K, né, que é o que aparece aqui, né, na equação, vezes 1.273. Então, tendo essa relação aqui, efetuando essas contas, vocês encontram que a mobilidade para o íon Fe2+, vai ser de 8,64 vezes 10 na menos 11 metro quadrado por volt segundo, ok? Então, se eu aumentar a temperatura associada, não é, aqui a essa situação, não é, desse íon nessa estrutura, eu vou perceber que esse valor aqui vai aumentar, ou seja, a mobilidade vai aumentar. Por quê? Porque a difusividade depende da temperatura, não é? E a mobilidade também, por sua vez, depende da temperatura. Então é por isso que materiais cerâmicos, muitas vezes eles são usados também como materiais isolantes. Por quê? Porque eles mantêm a sua propriedade elétrica mesmo em temperaturas mais altas, não é? Precisaria elevar bastante a temperatura para que o material cerâmico passasse a se tornar condutor, certo? Bom, e aí lá na parte de materiais condutores, a gente também fez uma analogia, ou um estudo, né, da parte mais macroscópica, assim por dizer, dos materiais do ponto de vista da condutividade. E aí você tinha a chamada lei de Ohm, em que o potencial ele é igual a R vezes I. E aí também trabalhou com essas relações aqui da resistência, o Rho, que é a resistividade, e o sigma, que é a condutividade em escala microscópica, certo? Então esse conceito também pode ser aplicado para os materiais cerâmicos e poliméricos. É claro que a resistência desses materiais vai ser muito alta comparada aí com os materiais semicondutores e com os materiais metálicos, mas esse tipo de análise eu posso fazer. Então, se eu colocar um circuito ideal, cujo diâmetro do fio não tenha influência, e entre os terminais desse circuito, colocar uma espécie que eu queira determinar aqui, por exemplo, as propriedades elétricas, como condutividade, resistividade, resistência, por exemplo, eu posso aplicar uma diferença de potencial, e assim eu consigo determinar essas características. Inclusive, um estudo na parte dos semicondutores é chamado de obtenção das chamadas curvas I por V, em que eu aplico um potencial nos terminais do meu material que eu quero avaliar e monitoro o comportamento da corrente para verificar se ele vai ser um material ômico, em que no comportamento tensão-corrente, num gráfico, isso deveria dar uma reta, e a inclinação da reta estaria associada à resistência do material, certo? Ou qualquer comportamento que não seja linear, não é? Eu poderia fazer este levantamento, certo? Então, no caso dos materiais poliméricos, a questão da polarização, ela tende a deformar mais a questão aí dos átomos, justamente por causa da natureza da ligação covalente. Ela não é uma ligação energeticamente assim tão intensa quanto a ligação iônica, não é? E aí você tem essas deformações, a indução dos dipolos no interior dos materiais poliméricos, ok? E, no caso, eles são utilizados com os condutores para criar esses componentes que nós utilizamos aí nos circuitos, que são os capacitores. Então, um capacitor, ele tem a função lá no circuito eletrônico de armazenar energia elétrica para ser utilizada no circuito. Em processos aí mais antigos de fotografia, por exemplo, existiam as chamadas lâmpadas de flash, que basicamente era uma lâmpada feita com filamento de magnésio, no invólucro que você tinha um gás nobre inerte. E aí você aplicava uma diferença descarregava um capacitor, não é? Você tinha um circuito simples em que você descarregava um capacitor, não é? Dando uma corrente elétrica, um pulso elétrico muito intenso nesse filamento de magnésio. E aí esse filamento emitia naquele pulso rápido uma luz branca muito intensa.
quando você disparava a máquina fotográfica. E aí o que acontecia? Você tinha uma iluminação mais intensa no momento da foto, não é? Então os capacitores basicamente são placas, não é, paralelas, separados por uma distância d, tem uma área associada a essas placas, e você aplica uma diferença de potencial entre os terminais dessa placa, permitindo assim que você consiga acumular cargas elétricas nessa estrutura aqui, certo? A diferença entre o capacitor e uma bateria é que uma bateria tem esse acúmulo de cargas elétricas e você consegue extrair essa energia elétrica da bateria de maneira muito mais constante, muito mais lenta, diferente de um capacitor, que muitas vezes você retira essa energia de uma maneira mais rápida, num curto intervalo de tempo, certo? Uma alternativa que se estuda hoje são os chamados supercapacitores, em que você poderia, através deles, montar baterias que têm uma capacidade de carga muito, muito grande. Não é? O que limita hoje a nossa chamada tecnologia sem fio é justamente isso, não é? Que essa capacidade de você armazenar cargas elétricas numa certa região volumétrica do espaço, não é? Então, por que os celulares hoje, no melhor dos casos, a bateria dura 1 dia e meio até 2 dias? Se você comparar com celulares ali do início dos anos 2000, final dos anos 90, cuja bateria duravam aí fácil, 7, 8 até 10 dias. Essa diferença porque você teve uma evolução no avanço das tecnologias de comunicações, então você transfere muito mais densidade de informação, muito mais dados. E aí o seu sistema sem fio precisa funcionar quase que constantemente. Então a bateria, hoje, comparada com as baterias dos telefones daquela época, tem até mais capacidade. O problema é que elas são muito mais requisitadas do que antigamente, não é? A própria questão dos carros elétricos que está vindo aí para mudar a indústria automotiva, não é? A autonomia, ou seja, quanta energia você coloca numa bateria dessa e qual distância você consegue percorrer antes de precisar de um ponto de recarga é uma questão fundamental para isso, certo? Então, se você tiver só essas duas placas metálicas, como é o caso aqui, tiver nenhum meio material, um vácuo, por exemplo, vai ter um limite, não é? De cargas elétricas que eu consigo colocar entre essas placas associadas ao potencial externo. Se eu não mudo o potencial externo, uma maneira de aumentar a quantidade de cargas que eu tenho aqui é justamente colocando um material com alto poder de elétrico isolante no interior dessas placas. E aí o que acontece? Quando eu coloco essas cargas aqui nas placas, eu vou criar um campo elétrico. Então, se eu voltar aqui no começo, né? Olha só, cargas positivas, negativas. Então, aqui eu poderia ter uma placa com falta de elétrons e aqui uma placa com excesso de elétrons. E aí o que acontece? Eu vou ter as linhas de campo saindo da parte positiva, indo para a parte negativa. Se eu quiser colocar mais cargas elétricas, ou seja, quando eu aplico o potencial, o que eu estou fazendo? Eu estou migrando as cargas elétricas positivas para esta região, para essa placa, e as cargas negativas para esta placa aqui. Quando eu coloco o material isolante aqui dentro, eu vou estabelecer o campo elétrico interno, ele vai interagir, o campo elétrico das placas vai interagir com as cargas elétricas, criando uma polarização, ou seja, separando a parte positiva e a negativa do material que eu coloquei aqui como dielétrico. Essa separação vai criar um campo elétrico interno que vai ter sentido contrário ao campo externo. E aí eu consigo separar mais cargas elétricas desta maneira entre as placas do meu capacitor sem necessidade de aumentar o potencial elétrico. Geralmente isso daqui é um material plástico, né, material polimérico, flexível, que eu coloco entre placas flexíveis metálicas. E aí eu enrolo isso aqui para formar pequenos
cilindros, né? Que tem aqueles capacitores de forma cilíndrica. Tem capacitores que, dependendo do material que eu uso aqui, a polarização só vai permitir o quê? Um sinal positivo em uma das placas e um sinal negativo em outra das placas. Eu não posso trocar. Como é o caso dos chamados capacitores eletrolíticos. Nesses capacitores, você tem ali uma espécie de óleo ou ácido que você, quando inverte ele, você vai inverter aqui a polarização e vai favorecer a formação de gases no interior do capacitor. E esses gases se acumulam e se eles não tiverem uma válvula de alívio, um escape, digamos assim, o capacitor explode, não é? E aí, dependendo do tamanho do capacitor, a explosão pode sim ser extremamente prejudicial para a pessoa que está manipulando ele, certo? Então, esse aumento da energia aqui está associado com o aumento do dielétrico ou do material que eu coloco no interior do meu capacitor, certo? Que vai ter a ver com o chamado campo elétrico externo que eu aplico e o campo elétrico interno do material que sai como resposta, certo? Bom, o dielétrico dos materiais isolantes, não é? Ele pode ser medido através dessa grandeza conhecida como epsilon, que depende do material que você tem. Então, no caso, para alguns materiais, esse epsilon que aparece aqui, ele também, é claro, ele é essa relação entre o epsilon 0 e o epsilon r, né, que é o epsilon relativo, e esse aqui é um epsilon padrão do vácuo, certo? Que vale 8,85 vezes 10 na menos 12 Faraday por metro. Então, o que acontece? Muitas vezes, se eu tiver um capacitor de placas planas e paralelas, a capacitância é dada por uma razão entre a carga elétrica presente nas placas divididos pelo potencial, ou por essa expressão geométrica, que leva em consideração a geometria do dispositivo, em que você tem a área da placa, a separação entre as placas, não é, o L, e o epsilon zero. Então, se você tem apenas o vácuo aqui dentro, é o epsilon zero que entra aqui. Se você coloca qualquer meio material, seja o ar, seja um líquido, o epsilon tem que trocar de epsilon zero para um valor epsilon, que vai depender dessa relação aqui, certo? Então, capacitores de grande capacidade de armazenamento de carga, eles devem esse fato ao tipo de material que eu posso usar no interior do capacitor, não é? Que pode ser aqui desde materiais cerâmicos à base de titânio, né? Os titanatos, mica, que é uma espécie de minério que você encontra na natureza, como se fosse um material que lembra um aspecto de um vidro, só que ele é muito mais frágil, muito mais quebradiço, certo? Os vidros de soda, né, que seriam aqueles vidros que a gente já viu lá a estrutura deles aí em aulas anteriores. Sílica, né, fundida, né, que eu crio um pequeno bloquinho de material à base de silício. E dos materiais poliméricos, né, no caso o nylon, o polietileno, e por aí vai, certo? Então, alguns parâmetros que são importantes eu mensurar e utilizar na questão aí dos capacitores o chamado dipolo, né, momento de dipolo, que ocorre quando eu polarizo um material que não apresenta esse momento de dipolo. Então, no caso de um material polimérico, por exemplo, eu crio esses momentos de dipolo no interior das cadeias poliméricas, quando eu estou com um campo elétrico externo aplicado. Esse momento de dipolo é dado por P e é igual ao produto da carga, não é, que eu tenho separada ali, não é, entre a posição positiva e negativa, e a distância de separação deles. Então, nesse caso aqui, o momento de dipolo, ele sempre vai apontar contrário ao campo elétrico externo. Então, o campo elétrico ele sempre aponta da carga positiva para a carga negativa. E o momento de dipolo, ele sempre vai apontar da carga negativa para a carga positiva, certo? Então, quando eu tenho um campo externo no material polimérico, eu tenho essa separação de cargas, né? Se ele não tivesse separação de cargas, ele teria esse aspecto aqui. Separou as cargas elétricas, aqui eu vou ter a parte negativa, aqui a parte positiva. Eu tenho uma distância entre eles, que é o meu D que aparece aqui. Então, isso aqui é também considerado um vetor, né? E um outro vetor também importante é esse vetor D, que é chamado de
dielétrico do material, certo? Ou deslocamento dielétrico, dependendo da literatura que vocês estudarem. Então, esse D é igual a ε0 vezes o campo elétrico externo aplicado sobre o material, certo? Então, na presença de um dielétrico, né, essa densidade de cargas nas superfícies das placas de um capacitor também pode ser representada desta maneira aqui. Ou seja, aqui seria o D, não é para a relação com o campo elétrico e a permissividade no vácuo, não é? E aqui, quando eu tenho um material, digamos, meio material presente, em que vai ser essa questão aqui do D, né, o ε0e, mais o P. O P é a soma de todos esses pequenos vetores polarização que você tem no interior do material, certo? Então você pega todos os dipolos formados, que vão estar apontando para a mesma direção, e soma eles. E aí, se você contabilizar isso por unidade de volume do seu material dielétrico, você tem um valor de P que é contrário ao campo elétrico externo aplicado. Então, por isso que esse deslocamento depende justamente destes parâmetros que eu tenho aqui, certo? E eu posso aplicar, nesse exemplo 2, esses conceitos aqui da questão da polarização, certo? Então, olha só, considere um capacitor de placas planas e paralelas, né, que possui uma área quadrada, dada em metros, né, de 6,45 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, e uma separação entre placas de 2 vezes 10 a menos 3 metros, ou de 2 milímetros. Não é? Então, geralmente, a separação ela é muito pequena para esses capacitores. Então, através da qual é aplicado um potencial de 10 volts. Se o material, que possui uma constante dielétrica de 6, for posicionado entre a região, dentro da região entre as placas, calcule a capacitância no item a magnitude da carga armazenada em cada placa, o deslocamento elétrico, né, que é o D, e a polarização que esse material vai estar submetido. Ok? Então, lembrando que essa equação aqui da capacitância, ela é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância de separação. Então, se eu aumentar muito a área das placas do capacitor, né, nesse caso aqui, a capacitância aumenta. Se eu diminuir a área, a capacitância diminui. Se eu aumentar a distância, a capacitância cai. Se eu diminuir a distância de separação, a capacitância aumenta, porque eles são inversamente proporcionais, ok? Bom, como eu tenho que calcular aqui o valor da capacitância, eu vou substituir esse epsilon por εr vezes ε0, como é o que eu tinha aqui atrás, porque eu tenho um meio material entre as placas, não é? Então, se essa for a ilustração que eu vou usar no caso do exemplo 2, aqui eu tenho as placas e aqui eu tenho esse meio material com D igual a 6. Ou melhor, com εr igual a 6, certo? Então, fica εr, que é 6, vezes o ε0, que é 8,85 vezes 10 a menos 12, que multiplica esta razão aqui, a área pela distância. Então, fazendo essas contas, vocês encontram que a capacitância, nesse caso aqui, é de 1,71 vezes 10 na menos 11 faradays, ok? Então, uma unidade de capacitância é dada em faradays. Bom, e assim eu pude calcular a capacitância deste capacitor. Bom, para determinar a quantidade de cargas elétricas que é dada em coulombs, eu uso uma daquelas relações mais simples, que diz que a carga elétrica é igual ao produto da capacitância vezes o potencial aplicado entre os terminais. No caso aqui, essa expressão, né, ela tem como origem essa outra expressão aqui, que é a capacitância definida como a carga pelo potencial elétrico, pela energia do potencial elétrico. Então, ali eu só reescrevi aquela equação para ficar carga igual a C vezes V.
E aí eu tenho, né, 1,61 vezes 10 a menos 11 vezes 10. Então a carga elétrica é de 1,71 vezes 10 na 10, na menos 10, né, coulombs. Então essa é a quantidade de carga elétrica que eu tenho nas placas, né, ou armazenada nas placas. Se eu trocasse pelo vácuo, aí eu perderia esse εr daqui, ele seria omitido, né? O ε0 seria o 8,85, e aí eu teria um valor de capacitância mais baixo ainda, ok? Então, item A, a gente calculou a capacitância, que o item B, a questão da carga, né? Ou a magnitude da carga armazenada entre as placas. Para calcular o deslocamento elétrico, o valor de D vai ser ε vezes Z. E por que não ε0? Porque agora estou considerando o meu material. O campo elétrico ele é definido como volt por metro, não é? Então, o potencial V por I, que seria por L, perdão, que seria a distância avaliada. Então, nesse caso aqui, o que acontece? O valor de D vai ficar o ε vezes essa razão, 20, né, volts, divididos pela separação entre as placas, que é 2 vezes 10 a menos 3. Então, este resultado aqui nos leva a este valor aqui para D, para o meu deslocamento elétrico, que vale 2,66 vezes 10 na menos 7 coulombs por metro quadrado, certo? Então, isso aqui mede a densidade superficial de cargas entre as placas, ou no dielétrico, se você fizer ali uma associação. Já a polarização, né, que é o vetor P, ele é calculado por aquela expressão lá, P igual a D menos ε0 vezes Z. No caso aqui, novamente, estou trocando o campo elétrico, pelo potencial sobre a distância de separação entre as placas. Substituindo esses dados aqui, eu tenho que D vale 2,66 vezes 10 a menos 7, menos esta razão aqui, que vai me dar 2,22 vezes 10 a menos 7 coulombs por metro quadrado. Então, esse é o vetor polarização que indica, digamos assim, de uma maneira mais grosseira, qual é o nível de orientação que você tem quando você polariza esses materiais internos nos capacitores, ok? Lembrando que o valor de polarização ele é limite, ou seja, ele vai promover uma alteração aqui na pequena estrutura desse cara, desse material aqui, e o que vai acontecer com ele? Ele vai promover essa polarização até um certo limite em relação ao campo externo. Quando eu polarizar todo mundo que está aqui dentro, não adianta mais aplicar um potencial maior para aumentar o campo externo. O limite de polarização já foi atingido aqui no interior do meu material dielétrico, certo? Então, por isso que as especificações para a utilização dos capacitores devem ser bem pensadas, bem utilizadas. E voltando já àquele conceito da estrutura microscópica, lá que você cria por difusão, você pode sim criar regiões internas do seu material semicondutor, em que você tem aqui uma parte metálica condutora, uma segunda parte ou outro condutor, e entre eles você coloca um material, ou permite a difusão de um material que vai criar uma região que seja extremamente capacitiva, que tem esse caráter capacitivo. E aí você cria regiões no espaço, no interior do material, que tem propriedades elétricas distintas com o resto. Certo? Só para ilustrar essa questão aí dos capacitores em escala micro e nanométrica, ok? Bom, então o que eu tinha para mostrar para vocês dessa parte aí dos materiais... Ah, não, tem mais esse pedacinho aqui, né, que eu estava esquecendo. O que eu tinha falado lá para vocês sobre os materiais dielétricos é que os campos externos elétricos eram constantes. O que acontece se eu aplicar um campo elétrico que seja variável no tempo, que seja periódico?
Bom, eu vou ficar invertendo a polarização do material dielétrico no interior. Agora, se o campo externo mudar com uma frequência muito alta, a resposta de polarização não vai ser sempre a mesma. Então, para frequências aqui relativamente baixas, você tem a polarização de orientação, a polarização iônica e a polarização eletrônica. À medida que você aumenta a frequência, o valor do dielétrico ele cai da orientação, não é? Para a iônica, né? Sendo daí mais composto pelo fator iônico e pelo valor eletrônico. E se você for para frequências aqui altas, né, as altas frequências aí dos gigahertz, não é? Que são utilizadas em telecomunicações, a questão aí da polarização vai ser só da parte eletrônica, você vai só mudar o acúmulo de cargas tentando acompanhar o campo elétrico externo, certo? Então, isso é justamente para mostrar para vocês essa questão da aplicação dos dielétricos, né, sejam cerâmicos ou poliméricos, aí no caso de um capacitor que está submetido a um campo elétrico externo variante, ok? Bom, recomendo que vocês façam a leitura dos livros de ciência dos materiais, que vocês possam acessar ali pelo AVA, né, pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem, né? É só clicar lá no link da Biblioteca Virtual Pearson, colocar os dados de vocês e colocar na procura de tema lá o título Ciência dos Materiais. E aí vai ser indicado alguns livros que vai poder, vocês terem um material de consulta mais extenso do que foi apresentado aqui nos slides, né? Que esses slides foram baseados nesses livros, ok? Bom, o que eu tinha para mostrar então agora, realmente para vocês era isso por hoje, não é? Lembrando, né, que a partir da próxima aula eu vou trabalhar aí com resolução dos exercícios, né, que eu indiquei lá nos tópicos anteriores e revisionar o conteúdo para a prova, né, para a nossa prova bimestral. Daí, se vocês tiverem qualquer dúvida, aí estou à disposição de vocês agora daí.